Santa Casa e você. Apoio Biomega, Medicina Diagnóstica. Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Cicobi, associado a você. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o médico neurologista Dr. Antônio Carlos Milagres, que vai falar sobre a importância de um serviço muito fundamental na hora da gente tratar ocorrências neurológicas. Vamos falar sobre o atendimento de emergência na neurologia do PS da Santa Casa de Santos. Doutor Antônio Carlos, muito prazer e obrigado pela presença, tudo bem? Obrigado, Guto, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui para divulgar um pouquinho essa nova atualidade da Santa Casa. E eu começo falando que nós começamos aqui na Santa Casa, na neurologia, eu e minha equipe, em janeiro desse ano. E num processo de reorganização, organizamos a enfermaria. Hoje temos uma enfermaria muito bem organizada, com assistentes, a evolução dos pacientes sendo feita de forma muito adequada. O segundo passo foi a organização da neurologia infantil. E o terceiro passo, que era um projeto que já vinha sendo conversado desde o começo do ano, é a criação do pronto-socorro de neurologia. O que seria isso, O pronto-socorro, ele tem os seus clínicos gerais, seus cirurgiões, ortopedistas e faltava a figura do neurologista. Uma vez que o neurologista, ele atende algumas patologias que são muito diferentes das demais. E existe alguma especificidade no atendimento que o neurologista tem um treinamento adequado para enfrentar essas patologias. E com isso nós conseguimos montar uma escala. Hoje nós temos o neurologista das 7 da manhã às 19 horas, às 7 horas da noite, full time, de segunda a segunda, e esse neurologista faz esse primeiro atendimento dos pacientes com patologias neurológicas específicas. Aqui começando, dando um exemplo, os AVCs, os derrames famosos, as stroke units, que acontecem no mundo inteiro. Então, quando o paciente chega, quanto mais precoce o tempo de chegada ao hospital e quanto mais rápido os momentos dentro do hospital, como por exemplo o exame inicial, a detecção do déficit neurológico, a realização de tomografia de crânio e a conduta, o resultado é muito diferente. Então a gente tem um sistema protocolado em que em 30, 40, 50, no máximo 1h30, o paciente já está sendo tratado. Isso no passado, em hospitais que não têm o pronto-socorro de neurologia, e mesmo antes de algumas técnicas terapêuticas que a gente tinha, o AVC, o indivíduo tinha o AVC, você ia tentar melhorar a sequela. Hoje não, hoje a gente consegue reverter o déficit. Então, pacientes que chegam com fraqueza na metade do corpo recuperam quase 100%, dependendo desse delta tempo que ele chega. Então, quanto mais precoce a chegada do paciente ao hospital, melhor será o prognóstico, melhor será o resultado do tratamento, que é feito com medicações que fazem aquele coágulo que entupiu uma artéria cerebral ser dissolvido, ou mesmo em algumas situações até com um procedimento angiográfico, você entra com um catéter pela virilha, vai até o trombo e retira o trombo. Isso tudo a gente tem a tecnologia, a possibilidade de fazer hoje na Santa Casa. Então foi um grande passo nos pacientes com AVC, sempre lembrando que o AVC é uma doença que a gente precisa muito rápido procurar o pronto-socorro, então acorda com metade do corpo paralisado, paralisia do rosto, um formigamento muito atípico, uma fraqueza muito diferente, uma dor de cabeça muito forte, vai ao pronto-socorro. Lá vai ser atendido pelo neurologista, o suporte é dado pelo clínico geral, são feitas as medidas iniciais de diagnóstico e dependendo do que pode ser feito, ele é tratado e com resultados muito bons. Antes de se ter essa especialidade, o paciente dava entrada ali, num caso clássico, ele era atendido por um clínico e aí até esse clínico formar, fechar o diagnóstico, era um tempo precioso que esse paciente perdia para tentar, principalmente, reverter
o quadro. Por isso que você falou que o tratamento era só na consequência, não tentava, como hoje com tratamento, um atendimento precoce, se atacar a causa e reverter o quadro. Olha, Guto, eu fiquei muito surpreso quando eu vim para Santos, né? Então a gente tem uma equipe de clínicos gerais que fazem a trombólise, que já faziam essa abordagem de uma maneira muito eficaz. Foi uma surpresa muito agradável, até comentei com os colegas, poxa, os clínicos aqui realmente eles fazem o tratamento, eles realmente não cruzam o braço e esperam a consequência. Eles tratavam isso, mas é óbvio que o especialista junto, alguns pequenos casos que pode haver alguma dúvida, o neurologista vai ajudar de forma fundamental. Então, assim, a gente já tinha o serviço de trombólise, já acontecia isso e hoje a gente aprimorou. A gente hoje tem uma possibilidade melhor de abordagem desse doente com um profissional a mais para tratar o doente. Então, só o doente ganhou. Então, isso foi o upgrade que nós conseguimos fazer. Isso a gente está falando de AVC, mas a gente pode falar, por exemplo, das crises epiléticas, uma primeira convulsão no pronto-socorro. A abordagem do neurologista, com a experiência, com o background que ele tem, vai ser muito diferente do clínico geral. O clínico vai dar o suporte, vai tratar direitinho, mas nada como ele já ser avaliado pelo neurologista e até o encaminhamento ou para o internamento na enfermaria ou para o ambulatório é dado de uma forma mais segura, mais consciente. Então, na verdade, a maioria dos pronto-socorros não tem um neurologista, os pacientes são atendidos de forma adequada, seguindo as preconizações de literatura, mas é óbvio que se você tem um especialista a mais ali, é uma diferença que pode fazer, né, alguma mudança nessa conduta e nos resultados disso. Não só, né, nos AVCs, das epilepsias, uma gama de patologias neurológicas que a gente pode fazer um atendimento diferenciado sendo neurologista. Eu ia te perguntar justamente isso. Além do AVC, quais são as outras ocorrências que o neurologista nesse PS vai atender? Por exemplo, cefaleias, né? As dores de cabeça em geral, né? A gente costuma falar que existem dores de cabeça para se preocupar na sala de emergência, que são aquelas que têm as bandeiras vermelhas ou os sinais vermelhos, os red flags. Quais são aquelas dores de cabeça? Aquele indivíduo que tem uma enxaqueca que trata normalmente no ambulatório. De repente ele tem uma dor de cabeça que ele nunca teve igual. Ou ele de noite acorda com uma dor de cabeça lancinante. Uma coisa muito diferente. Que ele nunca teve. Nunca teve, ele é um indivíduo que tem uma vida normal, uma dor de cabeça ali, uma aqui, de repente tem uma super dor de cabeça. Certamente é uma dor de cabeça diferente do que ele está acostumado. Vai chegar no pronto-socorro, vai ser abordado, né, com técnicas diagnósticas e você pode até fazer diagnóstico de doenças que podem ser tratadas imediatamente, como, de novo, um AVC, como uma ruptura de um aneurisma, um tumor que sangrou. Então, essas dores de cabeça diferentes, elas têm também uma abordagem diferente. Nós temos também tudo na forma de protocolo, porque eu insisto nisso, né? Porque as condutas hoje, elas são muito definidas em literatura médica. Então, não é cada um faz o que quer, é tudo padronizado. E o serviço tem uma protocolização dos procedimentos. Então, o indivíduo chegou com uma cefaleia diferente, uma dor de cabeça diferente, ele vai fazer uma tomografia de crânio, vai fazer um líquido da espinha, vai fazer um exame de imagem um pouco mais sofisticado e vai ser diagnosticado ou uma cefaleia comum, que teve uma exacerbação, ou uma coisa nova que deve ser tratada de uma maneira específica. Então, mais um exemplo, as cefaleias que são abordadas de uma maneira muito diferente do que uma cefaleia vista no dia a dia. Outro exemplo, paralisias flácidas, está muito na moda se falar em Guillain-Barré, né? Uma fraqueza que sobe depois de vacina, né? A gente tem uma abordagem diferenciada nesse sentido. O neurologista está habilitado para examinar, para ver se aquilo realmente é um quadro objetivo, se tem indicação de um exame de líquor, se tem indicação de um outro exame específico. Então, assim, a gente tem uma série, na verdade, muitas patologias, né? Eu poderia ficar aqui o dia inteiro enumerando as doenças neurológicas específicas que são muito definidas na prática neurológica e, às vezes, o clínico geral ele não tem tanta vivência com aquilo, né? Então, nós fazemos só neurologia, naturalmente, nós temos, né, uma maneira diferente de ver esses pacientes. Na questão da dor de cabeça, que é, acho que um sintoma que todo mundo Sim. já teve, tem ou terá, o organismo dá alguns alertas. Sim. No caso dessa dor de cabeça, ela é uma coisa, como você falou, que o sujeito nunca teve na vida. Nesse momento, qual é o procedimento que deve ser adotado? Ele não deve se puxa, uma dor de cabeça um pouco mais, vou tomar um analgésico aqui, no caso de vou voltar a dormir. Qual é a orientação para esse tipo de situação? Ele deve procurar
um atendimento, ele deve repousar, isso passa? Porque a gente tem, na maioria das vezes, aquela, não, eu vou tomar um remédio aqui e vou tentar descansar, repousar. Qual deve ser o procedimento? Então, por exemplo, uma dor de cabeça forte que o indivíduo tem uma convulsão, né? Dói tanto que chega a convulsionar, ou dói tanto que perde a consciência, ou a dor vem acompanhada de algum sintoma, por exemplo, uma queda palpebral, um desvio do olho, uma visão dupla, um escurecimento da visão, um formigamento na metade do corpo ou na metade do rosto, ou uma fraqueza nas pernas e nos braços. São as dores de cabeça que nós ficamos mais atentos, né? Mais alertas. São as dores de cabeça que merecem uma investigação maior, diferente de uma gripe, que você tem uma dorzinha de cabeça. E normalmente, né, como você mesmo falou, é talvez a doença mais prevalente na sociedade, né? O indivíduo tem uma gripe e tem uma dor de cabeça, ele conhece a dor de cabeça. E o indivíduo sabe a hora que aquela dor de cabeça é diferente. Essa dor de cabeça, eles chegam no pronto-socorro e falam: doutor, eu tive uma dor de cabeça diferente. Que eu nunca tive na minha vida. Isso aqui está esquisito. Então essa é uma que acende a luzinha vermelha que a gente precisa ver com mais cuidado. E naturalmente, é óbvio, né? A melhor opção é descartar uma dor de cabeça complicada ou grave e diagnosticar uma cefaleia simples, né? Que seria a melhor das opções. E aí o protocolo é colocar esse paciente imediatamente para fazer uma tomografia? Sempre. Ele vai ser abordado, né? Geralmente ele chega no pronto-socorro e passa primeiro com o clínico geral. O clínico geral, sabendo que tem um neurologista ali e já tendo, né, o protocolo de red flags, tanto da unidade de stroke, quanto de cefaleias, quanto de outras doenças, ele vai chamar o neurologista que está ali no mesmo ambiente. O neurologista já vai examinar, já vai ver junto com o clínico geral e vai fazer os exames devidos e tomar as condutas adequadas. Essa dor de cabeça, ela é uma dor de cabeça em que parte da cabeça? Ou ela é uma dor de cabeça intensa e o sujeito não tem como dizer, olha, é do lado esquerdo, é do lado direito, é em cima, é embaixo, é na nuca, é na fronte? Não, para ela ser uma dor de cabeça diferente, não precisa ter um lugar específico. Por exemplo, pode ser uma dor na nuca. Uma dor na nuca pode ser um sinal muito grave, né, de uma dissecção de uma artéria, por exemplo, que na evolução pode cursar com uma paralisia de metade do corpo, pode começar com uma dor na nuca, né? Pode ser um pico hipertensivo, a pressão que subiu muito, é uma cefaleia a se preocupar, né? Porque ela pode, né, se você não controla a pressão, dar um edema cerebral, o indivíduo entrar em coma. Então não existe uma localização. O sinal mais importante é o que eu te falei, é aquela dor que eu nunca tive antes. Ou quem nunca teve dor, que tem os sortudos que nunca tiveram dor na vida, e acorda com uma dor com 40, 50 anos. Pô, nunca tive dor, teve uma dor e não estou gripado, não tem nenhum sinal, quer dizer, não passei o dia inteiro estressado, né? Quer dizer, de repente acorda com dor, é uma dor de cabeça diferente, merece uma avaliação no pronto-socorro de neurologia. E nessa situação, essa dor de cabeça é o primeiro sintoma, ou ele pode ter já uma paralisia, um formigamento e depois vir a dor? Tanto faz, pode acontecer, né, primeiro os sintomas, né, sensitivos ou motores e depois a dor de cabeça, ou o inverso, a dor de cabeça precedendo esses sintomas. Sempre que a dor de cabeça vem com alguma outra coisa, algum outro comemorativo, né, ela é preocupante. Então, por exemplo, a dor de cabeça que vem com uma rigidez da nuca, febre, fala-se a favor de uma meningite. Uma dor de cabeça que vem com uma sonolência atípica, onde está sonolento, está confuso. Alteração da linguagem, não consegue falar, se expressar, entender, e antes reclamou dor de cabeça. Né? São todos os sinais comemorativos que vêm junto com a dor de cabeça pura e simples, aquela dorzinha que a gente já teve, né? Num dia que ficou muito tempo sem se alimentar, um dia que passou um estresse, um dia que dormiu mal. Essa todo mundo conhece, vai lá, toma seu Tilenol e melhora. E outra coisa, geralmente as dores que não melhoram com um tratamento convencional. Então, às vezes, você toma um remedinho lá, não melhorou, tem uma coisa estranha. Aí vai para o pronto-socorro. Perfeito. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades.
para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Center Limp Santos é especializada em soluções de higiene pessoal e limpeza profissional, atuando há mais de 37 anos em todo o litoral paulista, com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, atendendo os setores de saúde, indústrias, hotelaria, escritórios, educação, entre outros, com o objetivo de atender o mercado de forma proativa e entregar uma solução completa em higiene pessoal e limpeza profissional. A Center Limp Santos conta com um time de profissionais altamente capacitados, apresentando o melhor e mais completo sistema de custo-benefício do mercado. Center Limp Santos, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A Santa Casa de Santos, o maior e mais completo hospital da região, foi reconhecido internacionalmente pela revista americana Newsweek como o melhor hospital da Baixada Santista e um dos 90 melhores do país, de acordo com a pesquisa Melhores Hospitais do Mundo de 2021. A família Santa Casa agradece o reconhecimento por todo o nosso trabalho. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o médico neurologista Dr. Antônio Carlos Milagres, que está falando para a gente sobre os atendimentos do PS Neurológico da Santa Casa de Santos. Dr. Antônio Carlos, falando ainda das dores de cabeça, a gente tem aí uma
infinidade de tipos de dores de cabeça. Qual é o papel da família no momento em que o indivíduo manifesta essa dor intensa e muitas vezes a gente não leva isso muito a sério, toma aquele remédio analgésico e acha que vai passar? Qual é a orientação que o senhor dá para esse tipo de situação? Então, a gente, na verdade, tem essa tendência, né, sempre de minimizar os nossos sintomas, né? Eu acho que ninguém gosta de ir ao médico, sabe que ir ao pronto-socorro vai perder tempo, vai ser chato, vai demorar. Então, as pessoas sempre têm essa tendência de achar que não é nada, né? E muitas vezes essa negativa ou esse negacionismo pode ser muito comprometedor do resultado do tratamento. Então a gente sempre orienta, né? De novo, se a pessoa que sente, ela tem consciência daquilo, ela não quer procurar, ela acha que é simples e alguém da família vê alguma coisa muito diferente ali, leve-a ao hospital. Da mesma maneira em relação à automedicação, né? Então a gente falou das dores de cabeça atípicas, uma ruptura de um aneurisma, um tumor cerebral que sangra, um AVC que está acontecendo. Você tem as enxaquecas normais, isso mesmo. Às vezes o indivíduo ele toma seu Tilenol, sua Neosaldina, seu medicamento genérico ali e vai tomando aquilo e aquele uso constante faz com que aquela dor de cabeça até aumente. A gente tem hoje uma entidade que é a dor de cabeça causada pelo uso crônico dos anti-inflamatórios analgésicos. Então isso pode ser muito ruim. E às vezes a gente precisa internar o paciente, deixar ele uma semana assim, com a maior dor do mundo, sem tomar nada, para que ele faça como se fosse um clearance, limpasse aquela medicação ali para começar um tratamento adequado. Então tem que resetar o mais ou menos em relação a isso. Mais ou menos isso. O uso crônico do analgésico anti-inflamatório, ele pode causar uma dor muito difícil de ser tratada, praticamente intratável. Então existem tratamentos específicos. Se ele é um enxaquecoso, ele tem um tratamento para a crise, que é feito pontualmente. Se ele tem mais que 3 crises, 4 crises de dor de cabeça por mês, ele tem indicação de profilaxia. É outro gênero de medicamento prescrito pelo neurologista, geralmente com receituário controlado especial, que ele vai obter assessoria, né? Talvez numa primeira situação no pronto-socorro, depois no ambulatório, né? A gente está falando aqui muito de pronto-socorro, nós temos hoje um ambulatório extremamente organizado, 6, 7, 8 neurologistas atendendo full time no ambulatório da Santa Casa, tanto da unidade Ana Costa quanto da Antônio Bento, né, com especialistas que trabalham com cefaleia, com tumores, com doenças imunizantes e assim por diante. E aproveitando também, né, a questão que você comentou de levar ao hospital, lembrar que Santos é uma cidade que tem muito idoso. Então a gente tem uma frequência muito grande de doença cerebrovascular. Da mesma maneira que os indivíduos morrem mais no mundo de doenças do coração e do cérebro, as doenças cerebrovasculares, nós temos uma grande frequência de pacientes no pronto-socorro. E esses idosos muitas vezes são os que mais têm dificuldade de reconhecer a sua limitação, o seu déficit e procurar o pronto-socorro. Então a gente vê situações, né, que as pessoas chegam muito rápido, é muito bom, né? E lembrando, né, que na verdade a gente está falando muito aqui de tratamento, o ideal seria que a gente fizesse uma profilaxia, né? Tanto, né, das doenças, né, cardíacas quanto das cerebrovasculares, né? A gente vai ter o quê? O controle da hipertensão arterial, evitar o cigarro, o tabagismo é terrível realmente para os vasos, tanto do coração quanto da cabeça, controle do diabetes, consumo menor de glicose, de açúcar, evitar o sedentarismo, né, e também o colesterol. Então, se a gente tomar cuidado com os fatores ambientais, a gente tem uma cidade bonita, que dá para passear na praia, dá para se exercitar, então não tem desculpa para ser sedentário. Saindo agora da pandemia, né, se Deus quiser, todo mundo vai voltar para suas atividades físicas, né? Então, esses cuidados básicos, pressão, colesterol, diabetes, evitar o fumo, colesterol e, naturalmente, pouco consumo de álcool, né, o mínimo possível também é muito orientado. Com isso, você vai diminuir os fatores de risco. Diminuindo os fatores de risco, você vai ter uma menor quantidade de doentes. Mas, tendo AVC, e aí a gente divide esses AVCs, né, que a gente já comentado anteriormente, né, das doenças vasculares isquêmicas e das hemorrágicas. Os dois são chamados popularmente de derrame, na verdade, né? Mas a gente sabe que o AVC acidente vascular cerebral isquêmico, o acidente vascular cerebral hemorrágico são abordados de formas diferentes, com sintomas muitas vezes parecidos, né? Mas o diagnóstico é feito ali com exame de imagem, né? Com o histórico desse doente no pronto-socorro. Nós estamos chegando no finalzinho do programa, doutor.
É importante, então, sempre estar atento a esses sintomas que o organismo vai avisar e, tendo esses sintomas, procurar imediatamente ajuda especializada. Não tem outra, cuidar, lógico, da prevenção, uma boa alimentação, praticar alguma atividade física, não se exceder, né? A grande graça da vida é você não cometer os excessos. Sem você dúvida. ter ali, andar na média. Equilíbrio. Exatamente. Equilíbrio e bom senso, mas essa palavra é difícil da gente ter. Sim. A gente finalizando, uma mensagem para as pessoas sobre a importância de sempre estar atento à saúde. Então, a gente está trabalhando para montar um sistema de saúde organizado, no meu caso, a neurologia. Então, hoje nós temos um ambulatório para aquelas doenças que não são agudas, não são emergências. Não se prive de procurar o neurologista, de marcar consulta, de fazer uma avaliação. Muitas vezes você vai evitar ir ao pronto-socorro com a consulta ambulatorial. Temos um ambulatório forte, organizado, estruturado, com todo o backup da Santa Casa para os exames e, na situação de emergência, procure o pronto-socorro que você vai ser bem atendido. Muito obrigado, Dr. Antônio Carlos Milagres. Obrigado a você, telespectador. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Biomega, Medicina Diagnóstica. Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Cicobi, associado a você.